Olá pessoal, meu nome é Daniel Barbosa e no dia 27 de dezembro nós comemoramos São João Evangelista. E enquanto eu estava na missa, eu lembrei desse pequeno relato sobre a vida de São João e o seu grande tesouro. Está contido no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Relato sobre o apóstolo João. Por este tempo, vivia ainda na Ásia o mesmo a quem Jesus amou, o apóstolo e evangelista João, e ali continuava regendo as igrejas depois de regressar do desterro na ilha, depois da morte de Domiciano. Que João permanecia em vida por este tempo é suficientemente confirmado por duas testemunhas. Estas, representantes da ortodoxia da igreja, são bem dignas de fé, tratando-se de homens como Irineu e Clemente de Alexandria. O primeiro deles, Irineu, escreve textualmente em alguma parte do livro 2 de sua obra Contra as Heresias, como segue: E todos os presbíteros que na Ásia estão relacionados com João, o discípulo do Senhor, dão testemunha de que João o transmitiu, porque ainda viveu com eles até os tempos de Trajano. E no livro 3 da mesma obra, manifesta o mesmo com essas palavras. Mas também a igreja de Éfeso, por ter sido fundada por Paulo e porque nela viveu João até os tempos de Trajano, é um testemunho veraz da tradição dos apóstolos. Por sua parte, Clemente assinala o mesmo tempo e em sua obra que intitulou Quem é o rico que se salvai? Acrescenta uma narrativa valiosíssima para os que gostam de escutar coisas belas e proveitosas. Toma, pois, e lê o que ali escreveu. Escuta uma historieta, que não é uma historieta, mas uma tradição existente sobre o apóstolo João, transmitida e guardada na memória. Efetivamente, depois que morreu o tirano, João mudou-se da ilha de Patmos a Éfeso. Daqui, costumava partir quando o chamavam até as regiões pagãs vizinhas, com o fim de, em alguns lugares, estabelecer bispos, em outros erguer igrejas inteiras e em outros ainda ordenar a algum dos que haviam sido designados pelo Espírito. Veio, pois, a uma cidade não muito distante e cujo nome alguns inclusive mencionam. Depois de consolar os irmãos em tudo mais, tendo visto um jovem de grande estatura, de aspecto elegante e de alma vivaz, fixou seu olhar no rosto do bispo instituído sobre a comunidade e disse: Eu te confio este com toda a atenção, na presença da igreja e com Cristo como testemunha. O bispo aceitou o jovem, prometendo-lhe tudo, mas João insistia no mesmo e apelando para as mesmas testemunhas. Logo regressou a Éfeso, e o presbítero levou para casa o jovem que lhe havia sido confiado, e ali o manteve, rodeou-o de afeto e por fim batizou-o. Depois disso, afrouxou um pouco sua grande solicitude e vigilância, pensando que havia imposto a salvaguarda perfeita, o selo do Senhor. Mas certos rapazes de sua idade, malandros, dissolutos e tendentes ao mal, perverteram-no. Sua liberdade era prematura. Primeiramente, atraíram-no por meio de suntuosos banquetes. Depois, levaram-no consigo, inclusive de noite, quando saíam para o roubo. E, por fim, exigiram-lhe participar com eles de maldades maiores. O jovem foi se acostumando a isso sem perceber, e desviando-se do caminho reto, como cavalo de boca dura, brioso e que rejeita o freio, por seu vigor natural foi se precipitando com mais força ao abismo. Acabou perdendo a esperança da salvação divina. Desde então não planejava coisas pequenas, mas, tendo já cometido grandes crimes, já estava perdido de uma vez por todas. Considerava justo correr o mesmo risco dos demais. Assim foi que, juntando-se aos mesmos e formando um bando de salteadores, era o seu líder resoluto, o mais violento, o mais homicida, o mais temível de todos. Depois de algum tempo surgiu certa necessidade e voltaram a chamar João. Este, depois de ter resolvido os assuntos pelos quais tinha vindo, disse: Bem, bispo, devolve-me o depósito que eu e Cristo te confiamos na presença da igreja que presides e que é testemunha. O bispo, a princípio, ficou estupefato, acreditando ser vítima de calúnia sobre algum dinheiro que ele não havia recebido.
Não podia crer no que não tinha e não podia deixar de crer em João. Quando este lhe disse: "O jovem é o que eu te peço, é a alma do irmão." O ancião prorrompeu em profundos soluços e, marejado de lágrimas, disse: "Ele está morto." "Como? Morto de quê?" "Está morto para Deus," disse, pois afastou-se transformando num perverso, um perdido, e para o cúmulo, um salteador. E agora ocupa um monte que está à frente da igreja com uma quadrilha da sua mesma índole. Rasgou o apóstolo sua roupa e, golpeando a cabeça com grande lamento, exclamou: "Bom guardião deixei para a alma do irmão, mas tragam já um cavalo e alguém que me guie no caminho." E dali, tal como estava, saiu da igreja e foi-se. Chegou ao lugar. Os sentinelas dos bandidos deitaram-lhe as mãos, mas ele não fugia nem suplicava, mas aos gritos dizia: "Para isso vim, leve-me ao vosso chefe." Este, entretanto, aguardava armado como estava, mas ao reconhecer João naquele que se aproximava, fugiu cheio de vergonha. João o perseguiu com todas suas forças, esquecido da sua idade, e gritando: "Por que foges de mim, filho de mim, teu pai desarmado e velho? Tem piedade de mim, filho, não tema. Ainda tens esperança de vida. Darei conta por ti a Cristo, e se for necessário, com gosto sofrerei por ti a morte, como o Senhor a sofreu por nós. Por tua vida eu darei em troca a minha própria. Tenha fé, foi Cristo que me enviou." O jovem, ao ouvi-lo, primeiramente deteve-se com os olhos baixos. Em seguida, largou as armas e, tremendo, abraçou-se a ele. Seus lamentos era já um discurso de defesa, e suas lágrimas serviam-lhe de segundo batismo. Apenas ocultava a mão direita. Mas João foi-lhe fiador, jurando que havia alcançado o perdão para ele por parte do Salvador. Caiu de joelhos, suplicante, e beijou a mesma mão direita, considerando-a já purificada pelo arrependimento. Reconduziu-o à igreja, orou com súplicas abundantes, acompanhou-o em sua luta com jejuns prolongados e foi cativando o seu espírito com os variados atrativos de sua palavra. E, segundo dizem, não saiu dali até tê-lo consolidado na igreja, depois de ter dado um grande exemplo de verdadeiro arrependimento e grandes sinais de regeneração, como troféu de uma ressurreição visível. Então é isso, pessoal, a história de São João Evangelista. São João Evangelista, rogai por nós. Até o próximo vídeo.